Ok. Salve, salve a todos, muito bom dia. Cá estamos aqui para o nosso quarto encontro, num total de meia dúzia, da disciplina de MBA da UniFTech, Sistemas de Armazenamento, Distribuição, Seguro, Transporte Seguro de Carga. Cá eu, professor Fábio Capec, e vossas magnificências MBAs da UniFTech. Bom dia. Bom dia, Tony, Felipe, que eu ainda não consegui falar, Nilmar, Alexia. Roberto e Janquiel, já dei bom dia, mas para ficar registrado, bom dia de novo. Vamos lá, senhor Janquiel, o que que você manda? Sim, como ontem eu não consegui participar, eu tinha uma dúvida ainda sobre a aula um, tá? Quando eu Tá. comecei a iniciar as respostas, tá? Quer que eu abra aqui na Ah, tela só... enquanto você pergunta? Não, Abre. não, não. Sim, Tá, eu tô com ela aqui. É tá, sobre terceirização de armazenamento para um operador logístico. tá. Justifique uma eventual decisão. Eu estou com essa dúvida. Seria só sobre, porque um operador logístico hoje ele faz toda a parte, né? A separação, a entrega, enfim. E aqui o que eu queria só tirar a dúvida é se é referente só ao armazenamento ou toda a cadeia do operador logístico. Na verdade, era em referente só ao armazenamento, tá? Porque a aula era do armazenamento. Mas é claro, né, o Janquiel e todos, que o operador logístico ele não se presta só para isso, né? Lembrando, Sim, o operador logístico ele é integração. Integração de quê? De todas as atividades logísticas que ele, operador logístico, oferece. É claro que não é uma regra, não é uma obrigação formal, legal, que quando uma empresa abre, né, um operador logístico, ele é criado, enfim, tem que ter todas as soluções logísticas. Não, isso não existe. Um operador logístico ele pode, por exemplo, minimamente integrar uma ou duas atividades e as outras ele mesmo também terceiriza, que seria uma quarteirização, né? Então, eventualmente, até a parte de armazém é muito comum isso. Os operadores logísticos eles não têm meios próprios, mas eles oferecem isso como solução para os clientes. E aí eles, operadores, eles correm atrás de terceiros para eles, o que seriam quartos, quintos às vezes, para o cliente que contratar o operador. Mas a sua pergunta ela é muito pertinente e o foco da aula ali era de armazém. Mas, deixa eu ler de novo a pergunta aqui. Sobre a terceirização de armazenamento para um operador logístico, justifica uma eventual decisão sobre contratar o operador ou não. Então, sim, Janquiel, a ideia aqui é que eu canalize o esforço do raciocínio da terceirização para o armazenamento, tá? Mas isso é só uma exigência didática porque a aula era de armazenamento, mas é claro que a terceirização do operador pode contemplar todas as frentes, né? A parte da distribuição, a parte da coleta, a parte do embalo do packing. Então pode ser tudo. Mas como na aula ali a gente estava tratando de armazenamento, então por isso que eu canalizei ali. Então sim, eu peço que a justificativa seja com o escopo na atividade de armazenamento. Claro que dentro do armazenamento também tem muitas outras operações, como agora eu acabei de falar, o packing, a estiva em si, movimentação. Então, se quiserem descer no detalhe de alguma atividade, operação específica do armazém, ok, mas não precisa. Mas a única delimitação que eu realmente peço é que seja a justificativa, né? Seja em cima de alguma atividade ou algumas atividades do armazenamento por conta da aula que a gente trabalhou disso. Mas a tua dúvida é muito pertinente porque o operador ele pode terceirizar, pode, né? Não é obrigado, ele pode terceirizar, ele pode oferecer como atividade terceirizada todas as áreas. Não é uma obrigação, por isso que eu uso o verbo pode, né? Tá bom? beleza, muito obrigado. Hoje, o foco do meu trabalho é de onde eu estou trabalhando, né? Hoje as transportadoras elas já fazem toda essa parte de operador logístico. Eles fazem a coleta, como a mercadoria está misturada, eles precisam fazer a separação por pedido, fazer e a entrega no B2C, então diretamente aí na casa do consumidor final, né? Então hoje as transportadoras elas já atuam como praticamente como um operador logístico, né? Entendam que o nome operador logístico, ele não é um nome formal, tá? Não existe uma
uma inscrição estadual, né? Quando a gente vamos falar aqui de registros, né, empresariais. Então, quando você abre uma empresa, você tem que ter o alvará ali de funcionamento, e nesse alvará você tem ali um número de inscrição, e esse número ele tem, é que nem um código de barras, ele tem significados, cada agrupamento numérico, para a atividade que você faz. Por isso que às vezes você vê um nome fantasia que não tem nada a ver com, com a atividade destinada no alvará. Mas no alvará, a empresa ela direciona ali para qual atividade ela vai cumprir. Mas isso na hora de virar nome fantasia, né, o nome que aparece, né, na empresa, às vezes não se limita àquilo ali, né? Então não é uma obrigação, repito, não há uma obrigação formal para uma empresa que queira se auto-intitular como operador logístico cobrir todas as áreas. Assim como ao contrário, que é esse exemplo que você deu, Janquiel, uma empresa ela pode eventualmente se chamar ali transportadora, não sei o quê, e ela integrar alguma atividade, mas claro que isso tudo formalmente tem que estar amparado pelo seu alvará de funcionamento. No alvará de funcionamento, isso é uma questão formal, tá? Não é uma questão operacional. No alvará de funcionamento tem que estar previsto ali todas as atividades que a empresa se propõe a oferecer, porque isso tem consequências para fins de tributos, é, até para fins de compliance da empresa perante o fisco, né? Não é na relação comercial isso, mas é isso. Então, é muito comum você ter transportadoras que fazem mais do que um transporte, e é muito comum você ter operadores logísticos que não cubram todas as atividades, tá? Moçada, então, o dia de hoje, amanhã de hoje, né, nesse momento síncrono do dia 13 de setembro, a gente vai destinar para a produção de todos os questionamentos que eu vou agora de novo botar aqui na tela para dar mais uma passada, até como o Roberto me observou, tinha alguns erros de digitação que ontem mesmo o Roberto já corrigi em tempo real com você, com quem estava online, né? E eu já agora, antes de começar a falar que tira a dúvida do Janquiel, eu já atualizei lá no Moodle, tá? Então, na verdade, quando eu digo atualizei, corrigi esses erros. Não foi criado, não foram criadas perguntas novas e nem suprimidas outras. Só foram ajustados ali o português, essa coisa da linha ali que eu tinha pulado uma linha, aí ficou parecendo que tinha mais pergunta do que numerada ali estava. Diga, Tony. Ô, professor, como a gente vai ter uma troca no último encontro e a gente vai já está fazendo o trabalho, posso adotar a mesma linha que eu fiz no SNOP, fazer uma apresentação em PPT, cada pergunta em um slide, que daí facilita qualquer coisa se, né, uma possível apresentação na troca com os colegas. Pode, tá? Não é obrigatório, então que fique claro para todos. O objetivo desse momento, né, do sexto encontro, que é o último, né, que é sem ser final de semana que vem no outro, sábado, é a gente trocar, tá? A gente poder, o Roberto saber o que o Tony fala, o Tony saber o que o Nilmar tem na sua vida, enfim, e com isso a gente engrandece. Não há forma, tá, necessária para apresentações. Então, quando eu digo apresentação, o mínimo do mínimo é do jeito que a gente está aqui agora, e eu vou começar assim, ó. Em relação à pergunta um da aula um, apresente um produto, não sei das cores e tal, não sei o quê. Diz aí, ô, Tony, qual foi a solução que você fez? E assim a gente vai, tá? Eu vou conduzindo, então, é claro que quem quiser, mesmo que eu já tenha perguntado para o Tony, mas daqui a pouco o Felipe também quer falar o dele, a gente vai ter tempo para isso. O tempo não vai ser nosso inimigo, né? Então a gente vai ter tempo. Então não precisam se preocupar com relação a quanto tempo nós vamos ter de apresentação. Não será um formato de apresentação naquele padrão de cada um faz a sua apresentação por completo. Não. Aí sim, claro, aí vocês teriam que saber, né, quanto tempo seria destinado para cada qual apresentar. Mas não vai ser assim. Eu é que vou conduzir, eu vou pegar lá todas as questões abertas e vou começar a chamar para fazer uma troca aleatória. Agora, claro, que se o Janquiel quiser falar,
quiser expor, enfim, vocês fiquem à vontade. O objetivo é esse, é a gente maximizar a troca, porque isso vai enriquecer a todos, né? Vocês enxergam isso? Considerando que a gente vai ter um encontro no dia, sem ser essa próxima sexta, na outra, né? 26. É. Considerando que a gente vai ter mais um encontro, há a possibilidade de ter mais perguntas que vão surgir após a quinta aula? Sim, mas eu vou fazer isso bem mínimo, claro, para não também não arrebentar com vocês, né, gente? Porque eu sei que a gente vai estar numa sexta, que vai ser dia 26. Deixa eu só conferir aqui se é dia 26 mesmo. Isso. Então, sem ser semana que vem na outra, 26 e 27, que serão os dois últimos encontros, 27 é o último, né? Então, no dia 26, que vai ser o penúltimo, a gente ainda tem competências a tratar sobre seguro de carga, mas ali eu vou fazer praticamente um questionamento só e vou prever também que vai dar tempo para, naquele momento, na sexta-feira, vocês tenham tempo ainda para trabalhar nessa solução. Mas é claro, né, que vai ser de um dia para o outro. Então, essa pergunta última do dia 26 sobre seguro de carga, ela vai ter menos tempo para você se dedicar em cima. Sim, mas vejam, isso lembrando que sábado, dia 27, quando a gente for fazer essa troca, esse seminário, é só para a troca em si, para o nosso enriquecimento, não é para a atividade avaliativa. Então não haverá, sob hipótese alguma, prejuízo para a produção de respostas visando a avaliação. Então a avaliação eu vou botar para vocês ali de 2 semanas. Deixa eu ver que data dá aqui exatamente. Eu já vou, inclusive agora quando vocês estiverem trabalhando, eu já vou criar esse link, né, para vocês terem. Então, a última aula vai ser dia 27 de setembro. Então, vou botar aqui 2 semanas, começando a contar de segunda-feira seguinte, que é 29. Então, no dia 13, tá? Que é uma outra segunda-feira, 13 de outubro. Tá? Então eu vou botar nessa data, eu vou escrever isso no Moodle, eu vou criar ali um link para vocês postarem. Aí sim, ali vai ser a atividade avaliativa que vocês vão ter que fazer na maior riqueza possível, tá? Mas no sábado, dia 27 é só para troca, para o enriquecimento, tá bom? Legal. Então, deixa eu botar aqui na tela as perguntas de novo, a gente conduzir aqui e tirar eventuais dúvidas que haja. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês enxergam a tela inteira? Ótimo. Então, vamos lá. Opa. Tá, então ali embaixo da tela, na aula 2, foi a de ontem, né? Oh, meu Deus. Na verdade, era a aula 1 e 2 no primeiro bloco e a aula de ontem era a aula 3, né? É que tá faltando numerar o restante das aulas. Mas, segundo bloco de atividades, tá? Considerem assim. O que tá aula 2 considere como segundo bloco, segundo final de semana. Então, quais são as variáveis que você consideraria para um efetivo planejamento de rotas? Então, lembrando, vocês têm lá no Moodle um material bem rico em slides que já dá uma boa base para responder tudo. Então, primeira coisa. Segundo, repito e reforço, vocês não precisam se limitar a esse material, né? Os slides que estão disponíveis para vocês ali no Moodle. Aquilo ali é só uma pequena amostra do que pode ser utilizado como fundamento para responder os problemas. E, gente, mais importante que tudo isso, deixa eu até fechar aqui e voltar para vocês. Todas as perguntas que eu coloco ali para vocês pensarem e apresentarem soluções são perguntas que eu, como executivo de mercado, penso ser dores reais, tá? Então eu não estou fazendo nenhuma pergunta acadêmica. E vejam, quando eu falo acadêmico, eu não estou desmerecendo o academicismo, não, hipótese alguma, né? O que seria uma pergunta acadêmica? Seria uma pergunta de revisão de literatura, uma pergunta que tem um foco mais teórico, tem o seu valor. Mas não é esse o foco aqui. O foco aqui é bem prático. Então, quando eu peço para vocês, por exemplo, uma série de justifiques, né, e praticamente em todas as perguntas eu estou pedindo justifique, o que significa justificar? É como se nós aqui fôssemos uma empresa, vamos simular isso. Nós somos uma empresa e eu sou, vamos dizer aqui,
o responsável por tomar decisões, o CEO, o diretor, dono, sei lá, e vocês são os meus gerentes, supervisores, diretores, não importa, que estão me trazendo propostas de projetos, de ações, para que a empresa vá para frente, que a empresa evolua. E aí, quando eu peço justifique, é exatamente o que eu faria se fosse uma situação real. Vocês vão chegar para mim ali e vão dizer: Ó, Capec, na primeira pergunta, né? Quais variáveis você consideraria para um efetivo planejamento de rotas? Aí vocês iam me trazer respostas para isso. Ah, variável climática, por exemplo. Chuva, não chuva. Aí eu vou dizer, tá, mas peraí, por quê? Aí vocês vão me responder, olha, porque quando chove, demora mais, demora menos, acontece isso, acontece aquilo. Justificativa. Pode ser uma justificativa para o lado operacional, como essa que eu acabei de dar agora. Pode ser uma justificativa estratégica, que é a que eu mais enfatizo ser importante, que é aquela que vai na direção do diferencial estratégico que a empresa se propõe a oferecer para o mercado. Então, toda empresa, repetindo aqui a primeira aula, toda empresa, saiba ou não, ela tem algum ou alguns diferenciais que ela se propõe a vender, em termos de soluções. Repito, saiba ela ou não. Às vezes a empresa não tem isso formal, não tem um planejamento estratégico, não tem diretrizes, missão, visão, valores, objetivos estratégicos, etc. Então, às vezes a empresa não tem isso. E aqui não é uma crítica, tá? É só uma constatação. Mas mesmo que a empresa, numa pior hipótese, não tenha isso formalmente, ela ela tem uma postura perante o mercado. Como assim postura? Como que ela apela para o mercado para vender? Como é que ela se vende? Ela se vende por preço? Ela se vende por entrega mais rápida? Ela se vende por qualidade de produto? Ela se vende por garantia? Ela se vende por desempenho, etc, etc, etc. Então, quando eu peço justifique, pode ser pelo lado operacional, como o exemplo que eu dei aqui da chuva, mas pode ser pelo lado estratégico também. Ah, considerando esta variável aqui, estou falando agora em relação à primeira pergunta, que é planejamento de rotas. Considerando aqui que essa variável ela contribua com o apelo que a empresa faz perante o mercado, isso vai corroborar. Basta demonstrar, ficar demonstrado isso, tá? Vocês entenderam? O que que é justifique, então? Justifique não é porque eu acho bom, porque eu acho legal. Não, justifique é a que resultados essa ação proposta, qualquer que seja essa ação, pode levar a empresa. Pode levar um ganho de receita, pode levar um ganho operacional de diminuição de tempo, de processo, né, de entrega, pode levar um ganho operacional com menor emprego de mão de obra. Então, por exemplo, vamos investir, voltando lá na aula de armazém, vamos investir na aquisição de equipamentos de separação, sorter, né? De sortimento, de separação. Por que isso? Justifique. Porque daí com isso a gente consegue tanto aumentar a produtividade das separações, dos kits pequenos ali, né? Como também poupar mão de obra e como também, olha que interessante que me ocorreu agora, investir na ergonomia. Como é que você, tirando mão de obra do sorter, você está investindo em ergonomia? E quando você está botando pessoas para trabalhar manualmente, você está, quer queira quer não, é um trabalho meio complicado, meio assim, judiado, né? Vamos falar, em termos de ergonomia. São apelos, tá, gente? São apelos. Aí nessa hora, quando eu falo dos apelos, é mais como se fosse uma área do marketing, né? São os encantos. Veja, não tem nada de charlatanismo nisso aqui. Não é somebody love. A gente tem que saber quais são os encantos que a empresa, formal ou informalmente, vende. Então, por exemplo, Unimed, o plano, esse é o plano, é o lema da Unimed. Banco do Brasil, tem que ser bom para todos. É claro que tudo isso é encanto. Não estou aqui dizendo que é charlatanismo, que é estelionato, que é enganação. Não, mas tem um encanto. Tudo vai ter um custo, tudo vai ter que ser pago para você oferir. Então, quando o Banco do Brasil fala tem que ser bom para todos, é claro que tem que ser bom para a empresa primeiro, né? Não vai ter um empréstimo lá, o concorrente lá do Tony, não vai ter um empréstimo de graça.
vai ter uma taxa tal, que eventualmente até é mais cara, com certeza, né, Tony, do que o do Sicredi. Com certeza. Então, é isso, mas existe esse encanto, né? Seguros, adiantando aqui o papo da semana que vem. Qualquer tipo de corretagem de seguro tem como uma das maiores soluções, claro que a gente sempre pensa em valores, né? Ah, qual o valor que cobre, e quanto tem que pagar de prêmio. Tudo bem, essa é a prima facie. Mas também, seguro, corretagem, a gente tem que pensar do trabalho da corretagem no sentido da integração. E tem uma propaganda, né? Acho que é do Itaú, se eu não me engano. Nossa, ela é muito boa. Que ela vende justamente essa ideia de você não precisar se preocupar, se estressar com nada. Eu tenho quase certeza que é o Itaú. E eu me lembro de uma das propagandas, tem várias que falam do seguro Itaú, que tem uma que o carro do cara entra na loja, arrebenta com vidro, e ele pega o telefone, não se machucou nem nada, ele pega o telefone, sai do carro e fala com alguém. E alguém pergunta como é que tá seu dia. Aí ele, claro, um pouco exageradamente, né, fala assim: "Não, meu dia tá maravilhoso." E o carro dele atrás na filmagem, arrebentando a, a vitrine de uma loja. Tipo, pô, o cara tá estressado, né? Aconteceu um problemaço com ele. Mas ele tá seguro. Qual é a mensagem ali? A mensagem é que o seguro, a corretagem, apesar de ser algo estressante, às vezes danoso à própria saúde, ele tá ali tranquilo. Um pouco de exagero, por óbvio, né? Ninguém, tipo, bati meu carro, vou acionar meu seguro de tão bom que ele é, tô curtindo isso. Não. Mas é uma ideia, uma forma de vender a competência, a integração, não vai ter que dar trabalho, não sei o nome que daria para isso, mas é no sentido da solução em si. E aí, trazendo este conceito para o nosso trabalho de sistemas, né, de armazenamento, sistemas de distribuição. Então, por exemplo, seguro de carro, já que eu falei dessa situação, né? É muito comum atrasar na solução na manutenção do carro, da reposição de peças, porque não tem suprimento. Então, essa nossa disciplina ela trata exatamente disso. Então, um carro, quando vai ser feita uma manutenção, um veículo ali por seguro, ela precisa ter a disponibilidade das peças. E isso nem sempre é tão rápido. Porque dependendo da empresa, vem tudo de São Paulo, é, tem um processo de diagnóstico, de validação. Ah, são essas peças aqui, mas quem faz essa análise normalmente quer vender trabalho, né? Quer uma autorizada. E aí a seguradora vem, não, 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 peraí, não é bem assim, o seguro não cobre isso, é só um farol, não é não sei o quê. Aí começa. E depois, no fim das contas, o que restar aprovado tem que ser disponibilizado para autorizado a fazer a manutenção. Então, só para completar o exemplo e mostrar como isso tem relação com a nossa disciplina também. Claro que é uma atividade de bastidor. Quem compra seguro não vai pensar assim, ah, eu vou comprar um seguro aqui nessa operadora de seguros porque a logística dela é melhor. Quer queira, quer não, tem uma logística por trás. Quer queira, quer não, quando precisar, e ninguém quer usar, né? Mas quando precisar usar esta variável disponibilidade de peças, de serviços, de mão de obra, vai ser fundamental. Mas, mas enfim, só me estiquei aqui no exemplo para falar da primeira questão, do justifique. Então, vamos voltar ali para o slide, não, para o Word. Tá, então, primeira pergunta: quais as variáveis você considera para o efetivo planejamento de rotas? Vocês entendem ou ficaram com alguma dúvida? Eu não pedi quantidade, tá, gente? Então, aqui vocês coloquem as variáveis que vocês entenderem. Meu Deus, por que que não vai? Ah, tá. Segunda pergunta: vocês estão vendo agora a segunda folha? Tá. Segunda pergunta: quais modais você utilizará para a distribuição de sua produção? Justifique. Então você tem uma série de modais: rodoviário, ferroviário, aeroviário, hidroviário, dutoviário, etc. Então, quais que você vai utilizar e justifique. Vejam, minimamente, gente, eu peço que vocês, quando justificarem, construam um argumento que conecte a decisão anterior ali de vocês
a, a essas perguntas aqui da aula um, número 3 ali da aula um, ó. Apresente e explique um posicionamento estratégico de sua organização. Então, o que que significa isso? É aquilo que você apela para os stakeholders, conforme está ali. Então, se você chega para o mercado e diz stakeholder cliente, claro que a gente não usa esses termos, né? Stakeholder cliente, compre meu produto porque ele tem um desempenho melhor, por exemplo, tá? Então, na hora que eu peço aqui, quais modais você utilizará para a distribuição de sua produção, de uma maneira ou de outra, todo o processo produtivo, direto, indireto, MRO, manutenção, reparo, etc., tem que estar alinhado com isso. Eu vou até dar um exemplo que fica mais claro, que é na relação com o fornecedor, quando na resposta da pergunta 3 da aula um ali, ó, apresente, explique um posicionamento estratégico, e a resposta para essa pergunta for sustentabilidade ambiental, por exemplo, tá? Então, a minha empresa ela trabalha com produtos que não é no diferencial deles que a gente vende, mas a gente vende porque a gente apela, né, para o mercado, porque a gente tem certificação ambiental e o nosso mercado valoriza muito isso. Ok, por aí. Então, na hora que eu falo aqui, ó, quais modais você utilizará, aí vai ter que procurar um modal que contemple isso, que vá ao encontro deste apelo sustentabilidade ambiental, tá? Ah, mas todos os modais brigam com o meio ambiente. Não necessariamente. Então, por exemplo, o rodoviário, né? A gente pensa assim, o rodoviário emite muito monóxido de carbono e tal, então isso é uma coisa que é contra. Sim e não. Sim, porque é verdade. O não é porque você tem hoje cada vez mais certificações mecânicas, motor mesmo, né? É, expedição de gases ali, que são motores mais novos, que têm mais filtros, que têm uma capacidade de emissão de gases bem mais reduzida. Então, esse tipo de coisa que a gente pode usar como justificativa na hora de responder essa pergunta quais modais. Claro que tem modais que emitem menos, né? Carbono na atmosfera. Ou não só carbono, emitem menos resíduos danosos, né? Mas a justificativa, então, ela pode ser, como eu disse antes, tanto operacional, reduz custo, é mais rápida. Então, característica lá do rodoviário é door to door. E tá, e daí? O que que tem a ver ser door to door com a questão 3 aqui de vocês? Tem alguma coisa que conecte? Gente, vocês enxergam isso que eu estou falando, esse argumento da justificativa estratégica, conectar com os apelos, porque isso é fundamental. Porque senão a gente começa a tergiversar, a gente começa a perder o foco do esforço nosso produtivo em relação ao que o posicionamento estratégico se propõe. Falando de uma forma mais prática, se a nossa empresa diz para o mercado, comprem comigo, porque o meu custo é mais baixo, por exemplo, e ela, óbvio, quer fixar isso na cabeça do stakeholder cliente, todos os esforços produtivos intra-organizacionais e a montante na relação com os fornecedores tem que se alinhar à redução de custos. Não faz sentido tu ter alguma operação que contemple uma competência que seja boa, mas que vá contra a redução de custos. Claro que tudo tem um mínimo estándar, tem um mínimo padrão de operação. Então, quando eu falo redução de custos, não é sob pena de você não ter mínimos legais controles impostos. Não é isso. Então, tem controles de qualidade que são hoje padrões mínimos. Então, na indústria automobilística, por exemplo, já tem alguns anos que é obrigatório no Brasil, né? Que é obrigatório todos os carros terem airbags na frente, no motorista e no carona. Eu sou de um tempo em que não havia obrigação nem de haver retrovisor do lado direito. Anos 80, não. Carro que tinha retrovisor do lado direito do carona era luxo, né? Direção hidráulica, isso nem se fala. Vidro elétrico, isso nem se fala. Ar-condicionado, isso aí é muito luxo. À medida que as coisas vão evoluindo, no primeiro momento
é diferencial, mas daqui a pouco todo mundo oferece e daqui a pouco vira lei. Freio ABS e EBD. Eu não sei se hoje isso é obrigatório, mas eu acho até que já é também. O que é freio ABS? É Automatic Brake System, né? É aquele dispositivo que não deixa o carro derrapar quando você pisa no freio e a roda trava. Ela trava e imediatamente o ABS faz ela destravar para poder não perder a aderência com o solo e, consequentemente, frear melhor. Eu não sei se hoje isso é obrigatório, mas eu acho até que é, porque praticamente todo carro tem, tá? Então, quando eu falo justifique, é nesse sentido o mais importante. Não é o único argumento. Pode ter argumentos operacionais. Ah, que nem o exemplo da chuva lá na primeira pergunta desse bloco 2. Quais são as variáveis que a gente vai considerar para planejar uma roteirização? O primeiro argumento de sempre é a menor distância entre dois pontos. Você vai fazer uma roteirização, uma entrega, um plano, né, de rotas de entrega. Você vai pensar nas rotas menores, nas rotas mais rápidas. Só que, eventualmente, as rotas mais rápidas, elas são pensadas por todos. E aí, consequentemente, se torna gargalo, tem trânsito, aquela coisa toda. Então, a gente tem que pensar em outros critérios, como, por exemplo, qualidade da rodovia. Então, ontem eu falei aqui, pensando no nosso caso do Rio Grande do Sul, quando você vem do Vale dos Sinos para a praia, o caminho normal, o mais curto é o quê? Você pegar ali a 118, que passa por meio de Sapucaia, sai lá em Gravataí, e aí encontra com a 290 Freeway. Esse é o caminho mais curto. Mas a 118, ela eventualmente está engargalada. Hoje ela está muito boa até, né? Não sei se vocês têm passado por ali. Mas ela eventualmente tem uma obra, ainda tem uma obra lá no final, no encontro com a Freeway. Então, eu particularmente prefiro não fazer esse caminho, prefiro ir reto pela 116, saindo do Vale do Sino, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Vou reto pela 116, passo por Sapucaia, Esteio, Canoas e chego ali no cruzamento com a 290 e pego a freeway a partir dali. Se você for olhar em linha reta, ali eu estou andando mais do que se eu pegasse a 118. Até parece um triângulo retângulo, né? Eu estou indo no ângulo nos catetos ao invés de pegar logo a hipotenusa. Mas pelo menos eu não pego tanto trânsito assim. E aí, isso para mim é uma variável importante. Falando em transporte de carga, você também tem a questão da sinistralidade, aí olhando para o lado do seguro, para considerar na rota. Então, poxa, peraí, não posso considerar na rota, ou tenho que considerar na rota, periculosidade de determinados trechos. Por quê? Porque isso vai aumentar o meu seguro. Então, eu tenho que dizer que eu não passo por determinados trechos que são considerados pelas seguradoras como trechos periculosos, que têm algum grau de sinistralidade, porque vai pagar mais caro. Ah, mas aí vai ter que andar mais e tal. Aí você vai ter que raciocinar com trade-off. Mas isso é na hora, né? No momento. Eu agora aqui estou pedindo para vocês, então, apresentarem argumentos e justificarem. Então, justifiquem sempre nessa linha, tá? De direcionar ao apelo que a empresa faz para o mercado. Então, vamos voltar lá para as perguntas. Então, quais modais você utilizará? Então, mesma coisa. Justifique. 3. Quais pontos para uma negociação são importantes para adotar em uma terceirização da distribuição? Então, aqui, Janquiel, olha só, já estou contemplando a distribuição, né? Porque a aula de ontem foi em função disso. Quais são os pontos para negociação? Então, lá nos slides tem uma série de opções, né, para você utilizar, para você ver, putz, numa negociação eu preciso considerar esses pontos. Então, identifique pelo menos um e, de novo, justifique. Por que que você vai colocar, exigir, né, negociar tal quesito? Então, lá nos slides tem uma série de opções, um capítulo todo só sobre negociação para vocês se inspirarem. E repetindo, não precisam se limitar àquilo ali. Se vocês tiverem outra informação fundamentada, podem colocar também. 4. Então, apresente KPIs que meçam o desempenho das operações de transporte de sua organização ou empresa e justifique. Como assim justifique? De novo, para que você vai medir aqui determinado KPI?
Então é isso. Justifique, esse KPI aqui ele é importante dentro da atividade de transporte, da operação transporte, porque vai ao encontro do que a empresa diz querer vender para o mercado. Vocês têm que ter essa capacidade de enxergar isso, tá? Porque daqui a pouco a gente está medindo coisa que não ajuda muito, né? No apelo da empresa para o mercado. 5. Quais tecnologias para a gestão da distribuição adotarias? Então, também lá nos slides tem diversas sugestões: TMS, telemetria. Claro que tudo tem um trade-off, né, gente? Tudo tem um custo, né? Não, vou sugerir tudo que é tecnologia. Você vai ter o limite da tua disponibilidade de caixa, de investimento na empresa. Mas, aí aqui de novo, fechando a tela e olhando aqui. Vamos raciocinar nós como pessoa física. Quantas vezes nós, indivíduos, né, não compramos qualquer coisa, alimentos, roupa, serviços de entretenimento, lazer, pagando mais caro porque a gente entende a entrega a maior. Vou dar um exemplo bem dono de casa, dona de casa, lavar roupa. Alguém aqui usa, vou fazer propaganda de uma marca. Alguém aqui usa amaciante de roupa Downy? Sim, Ah, muito bom, Alex. Por que que você usa Downy e não usa Tixan? eu acho que o perfume do Downy dura mais. Ele é mais perfumado. Curtiram o meu momento dona de casa? Vejam, eu lembro até hoje, anos atrás, quando eu fui apresentado para esse Downy. Eu acho que faz uns 15 anos. Até então, para mim, amaciante era Monbiju. E eu não estou aqui falando mal do Monbiju. Mas por que amaciante para mim era Monbiju? Porque eu adorava aquele cara da propaganda da Bombril. Amaciante, Monbiju, ele era aquele estilo dele lá. Enfim, transmitia confiança. Na minha leiga interpretação, por óbvio, não tenho a menor capacidade química de avaliar qual o melhor ou pior é um Monbiju. A avaliação que eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer é a seguinte: chegar no mercado, pegar aquele troço, abrir e cheirar. Só que todos amaciantes têm um cheiro. Tudo bem, tirando ali se é camomila, se é lavanda, se é sei lá o quê, é uma questão de gosto. Tirando isso, ninguém, nenhum nariz tem a capacidade de avaliar ali na fungada se aquele cheiro vai ser mais impregnante ou não. O que que é isso? Quando você lava a roupa e usa amaciante, ele vai ter aquele cheiro, mas por quanto tempo vai ficar, né? Que na boa, o nome amaciante não tem a ver com, não é perfumante. Se fosse para ser pelo cheiro, a gente seria o nome perfumante. Amaciante é para a roupa ficar macia, não é ficar aquela coisa dura. Mas a gente está ligado mesmo no perfume. Bom, e a gente não tem essa capacidade no nariz ali, não, esse aqui é o cheiro que vai ficar mais na roupa e tal. O dia que eu fui apresentado para esse Downy, eu falei, mas tá louco, porque ele é muito mais caro, certo, Alexia? Tu sabe quanto é que tá custando? Eu acho que o maior deve ter uns 38 Maior aqui de bem quanto? Um um litro e litro. meio? O Downy, que eu saiba, né? Ele tem embalagens, sacos ali, saquinhos, sachês de 900 ml, tem uns galãozinho de 1,5 litro e de 3 litros, tá? De cabeça, mais ou menos aqui, o galão de 1,5 litro, ele tá, sei lá, varia, tem diferença de preço entre cheiros e cheiros, mas tá liberando seus R$ 30, tá? E aí, quando você tem o galão de 3 litros, porra, é uns 50, R$ 60. Aí você vai olhar o Monbiju de 3 litros, acho que não sei nem se tem de 3 litros. Pegar o de 1,5 litro. Acho até que é de 2 o Monbiju. É muito mais barato. Só que o dia que eu usei pela primeira vez esse Downy,
Não teve jeito, cara. Eu falei, cara, é muito bom. O cheiro fica muito mais, a roupa fica mais macia, etc, etc. E a patroa fica mais feliz também, então isso também tem um retorno importante, né, para o cônjuge. Então, assim, só que é muito mais caro. E aí? Então, essa volta toda lúdica foi para dizer, às vezes a gente paga mais porque a gente quer perceber determinados valores, né? Isso vale para o nosso mercado aqui também de roteirização. Então, voltando. Destaque a última ali, então, né? Destaque um desafio estrutural no Brasil e apresente um plano de ação 2W1H, minimamente. Então, o que fazer, por que fazer e como fazer é what to do, why to do e how to do, que agregue valor à distribuição. Esse que agregue valor à distribuição é a mesma coisa que eu pedisse uma justificativa. Vocês têm que ir ao encontro, né, do apelo da empresa perante o mercado. E distribuição é uma das diversas operações que vai compor esse apelo, né? Então, destaque um desafio estrutural. Vocês também têm lá nos slides informações suficientes para isso. Então, é condições das estradas, diferentes preços de combustível, custos, né, diferentes, tarifação, própria tecnologia, questão de dólar, preço de combustível, né? Então, destaque um desafio estrutural e apresente um plano de ação. Mas como assim? Um plano de ação. Plano de ação para quê? Ora, você vai elencar, eleger um desafio estrutural, isso é um problema, né? E vocês vão propor uma ação que faça sentido para a empresa. Então, ontem eu dei um exemplo que eu vou repetir agora. Muito comum quando a gente fala em transporte de carga, é você ter ou não rotas que contam com apoio para os motoristas, os veículos e os motoristas. O que é apoio para os veículos e motoristas? É aquele posto gigante lá que tu vê, às vezes, um monte de caminhão parado, com alojamento, com banheiros, isso para as pessoas, né? Que quando a gente fala motorista, às vezes é a família toda que está junto. E você tem também apoio para o veículo, manutenções diversas, lavagem, etc, etc. Mas nem toda rodovia tem esse tipo de apoio. Aí quando eu peço, faça um plano de ação, aí vocês vão falar assim, então tá, Capé, que você está sugerindo que o plano de ação seja construir um ponto de apoio para os meus veículos passarem. Claro que não. Isso é muito caro, né? Seria inviável, provavelmente. Um plano de ação poderia ser prever uma rota, uma roteirização, onde houvesse pontos de apoio. Pô, mas isso vai encarecer. Vai encarecer porque hoje a gente faz o menor caminho e agora para usar rotas que tem um ponto de apoio vai andar mais, vai gastar mais diesel, etc, etc. Levar mais tempo? Sim, mas isso é o lado, vamos dizer assim, oneroso. Mas tem os lados de bônus. Quais são os lados de bônus? Isso vai reduzir seguro, vai melhorar a qualidade do motorista e de quem estiver com ele. Consequentemente, também reduz sinistros, perdas por sinistros, e não só estou falando do seguro, mas do prejuízo em si, né, gente? Porque se você tem algum tipo de sinistro, acidente, roubo, furto, não é só o seguro que é o problema, você tem o atraso, né? Que se acontecer um acidente, vai atrasar a entrega. Se acontecer um furto, vai atrasar a entrega. E isso afeta o nível de serviço. O cliente não quer saber, ele quer receber, né? Então, é uma sugestão, né, de plano de ação considerar isso. Não, Capec, não vamos fazer nada disso. Eu quero agora pensar em melhorar a seleção dos meus operadores logísticos. Então tá, então tu vai fazer um plano de ação, por exemplo, de identificação e seleção de operadores logísticos que contemplem determinadas competências que nos sejam úteis, como por exemplo, certificação ambiental. Então tu vai agora começar a trabalhar com parceiros, distribuidores, operadores que tenham certificação de meio ambiente, SASMAC, ISO 14000, FSC, Forest Stewardship Council, e etc. Então, um plano de ação pode ser isso também, para você certificar o parceiro ou a própria empresa. Alguém já participou de algum processo de certificação de qualidade aqui?
Uma certificação de qualidade, gente, ela, resumindo, é o preenchimento, é o atendimento, preenchimento de uma série de requisitos, tá? Então, por exemplo, quando você fala de ISO 9000 processos, tá? Então você tem ali uma centena ou mais de quesitos, de perguntas, que têm que ser respondidas no sentido de serem atendidas em diversas dimensões. Então, por exemplo, os processos estão mapeados? Esse mapeamento é gráfico e analítico? Há indicadores de desempenho? Como é que são coletados? Como é que são tabulados? E aí você tem na certificação avaliações para as respostas com evidências, por óbvio, que a empresa oferece para aquele quesito. E aí ela vai ter uma série de notas ali, né, que no final vão ser somadas e vão dizer se a empresa merece ou não a certificação e em que nível, porque tem níveis, né? Então, por exemplo, o programa de qualidade e produtividade gaúcho, você tem níveis, não é só atende ou não ao requisito, você tem níveis, né? Nível bronze, nível prata, nível ouro, diamante, etc. Claro que quanto mais nível você tiver, quanto mais certificação você tiver, mais valor você está agregando. Claro que isso também tem um custo, né? Mas um plano de ação, eu estou falando agora em relação à última questão, um plano de ação, ele pode contemplar esse tipo de ação. Ah, vamos agora certificar, propor uma certificação de alguma atividade nossa ou do parceiro, por exemplo, tá? Beleza, gente? É isso. Então a minha ideia agora é deixar vocês trabalharem na medida que vocês entenderem necessário. Então você já tem aí dois grandes blocos, né, de questionamentos, tem bastante coisa, né, para trabalhar. E o que que eu sugiro para vocês? Que vocês, pelo menos nesse momento síncrono, não saiam daqui com dúvidas. Então, que nem o Janquiel fez, perguntem, Capé, que não entendi isso, não entendi aquilo. Não se preocupem, uma dose de motivação de liderança aqui. Não se preocupem em saber se o que vocês estão propondo está certo ou errado. Não pensem em termos de certo ou errado. Pensem em termos de faz sentido ou não faz. Como assim? Pô, eu vou propor uma ação que faça sentido. E como é que você sabe se ela vai fazer sentido? Quando ela vai ao encontro dos diferenciais que a empresa apela para o mercado. Sempre fará sentido se você conseguir conectar qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de ação a este apelo. Então, repetindo, se o apelo da sua empresa perante o mercado for desempenho do produto, tudo aquilo ao longo do processo produtivo, logístico, administrativo, etc., que corroborar em alguma medida para desempenho do produto, faz sentido. Claro que muita coisa fará sentido, e aí haverá uma hierarquização no sentido de vamos investir nisso primeiro, depois aquilo vai ficando para depois. Sim, por óbvio, né? Fora lobbies pessoais, né? Que daí eu não vou entrar nesse mérito, cada um tem seus acessos às lideranças da empresa, ou não, mas isso aí são outros atributos. O atributo técnico, que é esse que a gente tem que minimamente oferecer, é nessa linha. Então, às vezes, botem isso na cabeça, tá? Às vezes, não faz sentido você reduzir custos. Imaginem, Tramontina, Roberto, não é que a Tramontina, como uma marca premium, na linha que ela se propõe, cadê a Franciele? Franciele vai brigar aqui, né? Com ciúme aqui. A Tramontina, ela não é que ela não vai querer reduzir custos. Toda marca premium quer também reduzir custos. Mercedes quer reduzir custos. Giorgio Armani quer reduzir custos. Mas não é esse o foco, não é esse o apelo. Isso é subsidiário. Claro que tem sempre que procurar reduzir custos, mas não é isso que a Tramontina e essas marcas, outras prêmios. Gostou, Roberto? Botei vocês no nível mundial. Mas é mesmo. Não é esse o apelo, reduzir custo, embora seja algo desejável. Então, na minha humilde opinião, não faz muito sentido você ficar propondo ações para uma marca que não se propõe
a vender no mercado sob o apelo de redução de custos, você ficar propondo ações que reduzam custos. É claro que isso acaba sendo desejável, mas não é o foco. Ou você discorda, ô Roberto? Você acha que a Tramontina chega para o mercado e diz: comprem comigo meus produtos Tramontina porque eles são mais baratos? Acho que não, né? Eu, como cliente Tramontina, posso dizer que nunca percebi isso. Fala aí, Roberto. Não, professor, assim, vou dizer assim, ó, como eu trabalho lá dentro, né? Não como empresa para cliente, né? Mas empresa para produção, a gente sempre procura trabalhar para melhorar, né? Todo dia, todo dia, cara, nós temos grupos de melhoria, né? E direto assim, sabe? Tu tem que estar se aprimorando no mercado, senão, cara, a coisa é muito rápida, e ainda mais em questão de tecnologia, né? Então, todo dia dentro a gente tem que estar trabalhando para melhorar, né? Não estou dizendo, ó, tu tem que ir no custo, né? Sabe? Sempre ir melhorando, né? A gente não passa isso empresa para cliente, mas empresa para produção, sim, né? Tem que estar Vejam, trabalhando forte. eu não estou aqui, repito, por favor, para todos, né? Não é só para Tramontina. Estou usando o exemplo da Tramontina que eu, como eu disse para vocês, eu tenho desenvolvido um trabalho com eles, então estou tendo um bom contato, um carinho maior e até um conhecimento um pouquinho maior. Nada comparado, por óbvio, né? Como quem trabalha lá. Mas quando eu falo que o apelo não é o mais importante na redução de custos, é porque eu sei que não é este o apelo do mercado. Mas não obstante, sempre é bem-vindo, né? Qualquer tipo de melhoria que reduza custos. Mas, de novo, na minha humilde opinião, eu não estou aqui tendo a pretensão de cravar que é isso. Mas, na minha humilde opinião, é muito mais próspero para marcas premium, marcas que apelam para o mercado, outros quesitos que não custo baixo, você propor uma ação que vá ao encontro, que agregue valor para esses apelos que não são necessariamente de custo. E se for de custos, então que vocês proponham ações que reduzam custos. Então, uma coisa que sempre em compras, quem trabalha na área de compras procura fazer. Como é que você reduz custos na compra, nas compras? Então, o mais comum que todo mundo já conhece é a escala da compra. Quanto mais você compra, maior poder de barganha você tem. Mas todo mundo sabe também do efeito colateral que tem isso. Se você consegue reduzir custo mediante uma compra maior, você vai estar comprando maior. Então você vai estar imobilizando capital maior. Teu fluxo de caixa vai ficar mais comprometido naquela compra a maior, ainda que você reduza um preço unitário. Tudo bem. Logisticamente falando, você também vai ter impactos. Você vai ter que receber mais, vai ter que ter mais espaço, vai ter que ter mais equipamentos, recursos produtivos para receber, para armazenar, para movimentar. Talvez você pague um seguro também maior por causa disso. Você vai ter um patrimônio maior. Então tem consequências, né? Tá bom? Moçada, quero deixar vocês trabalharem. Ficou alguma dúvida em relação aos questionamentos? Tá. Então, a partir de agora, eu vou só fechar minha tela, vou dar uma pausa na gravação. Enquanto ninguém falar nada, eu vou deixar a gravação pausada, tá? Para não ficar gravando nada, né? E, e eu vou estar aqui sempre, tá? No máximo, eu agora vou fazer um intervalinho, banheiro, essas coisas. Mas daqui a 10 minutos eu retorno aqui e fico aqui na telinha por trás. Eu vou deixar só assim, ó. Mas eu vou estar aqui, tá? Então, qualquer coisa, só um intervalinho agora de 10, 15 minutos, vocês me chamem. Professor, por favor, me ajuda aqui e tal. E eu vou estar aqui online até o último aluno estar online, tá bom? Caso vocês saiam, então já mando um abraço, me despeço de vocês, para quem sair, né? Sair que eu digo de deslogar. E nosso próximo encontro, então, é daqui a 2 semanas. Que eu vou, na sexta-feira, o que eu vou já fazer por vocês? Eu já vou colocar disponível lá no Moodle um material sobre, ao longo da semana que vem agora, material sobre seguro, tá?
que daí vocês podem previamente já ir se apropriando. Slides, né, para resumir bem, embora eu tenha feito slides com bastante informação, mas é bom para vocês, né, para vocês terem fonte de consultas, tá bom? Certo, gente? Então eu vou fazer um intervalo agora, 15 minutos, são 10h03. Quando for 10h20, eu retorno para cá e aí vocês trabalhem até a hora que vocês entenderem que cabe. E eu vou estar aqui até meio-dia ou até o último aluno estar online, tá bom? Então, até daqui a pouco. Salve, salve, pessoal. Passou o intervalo, então estou aqui à disposição de vocês, tá? Então, qualquer coisa me chamem. Vá. Diga, Alexia, vamos lá. Ah, eu tô fazendo a questão 4 Uhum. que fala sobre apresentar os KPIs, né? E aí eu tava pensando, onde eu trabalho, a gente tem os SLAs, tipo de coleta, chão, transferência. Eu posso usar isso? É a mesma coisa? Me Ou diga mais, são. me fale mais sobre esses SLAs. A gente tem prazos para coletar no fornecedor, né? Então, no que o fornecedor confirma que o pedido está pronto, até as 18 horas, por exemplo, de hoje, eu sou obrigada a coletar amanhã, né? Então, eu tenho esse SLA, ele está setado em 99%. Eu preciso coletar. Eu posso usar isso como Pode, um KPI? pode. Entenda que quando eu peço, deixa eu ler de novo aqui a pergunta. Qual é a pergunta mesmo? O número dela? É a 4. A 4. Apresente KPIs que meçam. Isso, tá. Então, quando eu peço isso, eu não peço números, tá? Eu Uhum, tô pedindo qual KPI, qual é a composição dele, tá? Então, ou seja, tu explica aí como é que é a fórmula mesmo, né? Desse KPI, que no caso já tem o nome de SLA, de nível de serviço, né? uhum. Acordado. Então, é isso que eu quero aí. Mas pode sim, claro. Posso usar? Claro. Tá, então eu vou colocar os três que eu tenho. Show de bola. Era só a dúvida que eu pensei, ué, será que dá para usar, que é a mesma coisa? Claro, sim, sim, sim. Já, então eu vou descrever. Obrigada, professor. Tá, nada, tô aqui. Valeu. Um e-mail, se eu tiver dúvida, Tá bom, decorrer do Roberto. processo aí, Obrigado. tá? Um grande Valeu, abraço. valeu.